Secretário, vamos ao nosso primeiro intervalo aqui do Frente a Frente. No próximo bloco, a gente aprofunda essa discussão sobre o programa de ajuste fiscal, que é imprescindível também para o sucesso dessa negociação da dívida pública de Alagoas. A gente volta já já. De volta com Frente a Frente, aqui pela TV Assembleia, e recebemos hoje o secretário de Estado do Planejamento e do Orçamento, Sérgio Moreira. Secretário, então o Estado deve mesmo aprofundar, né, o programa de ajuste fiscal. Como podemos visualizar a intensidade desse programa, né, expandir esse investimento com o objetivo também de modernizar a máquina? O pior dos mundos é você assinar um ajuste fiscal e não cumpri-lo. É melhor não assinar, é melhor não fazê-lo. Né? Esse faz de conta porque você fica no meio do caminho, quer dizer, nem você pratica a plena irresponsabilidade fiscal, nem usufrui disso, nem tampouco usufrui dos benefícios advindos do ajuste fiscal. Eu diria que nós não temos opção. Não temos opção. Chegamos a uma situação que não tem... Alagoas deve 7 bilhões de reais. É um valor estratosférico. O que a né? gente astronômico. Deixa de investir, por exemplo, 600 milhões por ano. 600 em investimento. 600 milhões por ano. Para o Para pagamento você ter ideia, o orçamento do próximo ano é algo como 5 bilhões e meio. 600 milhões serão pagos entre dívida, amortização da dívida, que termina não amortizando, e juros. É uma bola de neve, uma bola de neve. Esse é o orçamento da Secretaria de Educação. Isso é uma vez e meia o orçamento da Secretaria de Segurança Pública. Dinheiro que poderia estar sendo investido nessas pastas, né? Nessas ações, segurança, saúde, educação. Mas que gastaram lá atrás. Ninguém criou essa dívida de fora para Alagoas. Foram os alagoanos, os governantes alagoanos, a elite alagoana que criou essa dívida voluntariamente. Ninguém foi obrigado a criar essa dívida. Ninguém foi obrigado a perder a arrecadação, ninguém foi obrigado a emitir letras, ninguém foi obrigado a se endividar, seja de curto prazo, enfim, ninguém foi obrigado a quebrar o Prodban. Fomos nós mesmos que fizemos isso aqui, nós alagoanos. Essa dívida é nossa. Ela poderia correr com juro mais camarada, sem sombra de dúvida, é tudo que nós gostaríamos. Acontece que o governo federal, o governo do presidente Lula, do ministro Guido Mantega, do secretário Arno, eles têm, né, buscado manter intocável o programa de ajuste fiscal aprovado no Senado. Isso virou quase que como um dogma, tanto no governo anterior, no governo Fernando Henrique, como no governo do presidente Lula. Nós gostaríamos muito de não pagar IGPDI mais 7,5%, que é o maior juro que o Estado da Federação paga ao governo federal. É evidente que se pudéssemos não pagar, mas temos que pagar. E não adianta, não há chance sequer de fazer uma moratória. Não adianta nem bancar de herói, dizer não vou pagar a dívida, que o governo federal tem uma carta de garantia, né, dada por contratos, juridicamente perfeito, né, onde ele faz valer aquela garantia e sequestra o seu dinheiro. Então, é cumprir ou não cumprir. Se não cumprir, né, a arca volta ao que era há 2 anos. Né? O Estado deixa de pagar, o Estado deixa de investir minimamente, o Estado vai para a ilegalidade. Se pagar, a gente pode, né, conseguir a reestruturação, pelo menos parcial, dessa dívida e algum recurso para investimento. Esse é o objetivo. Bem, digamos que até o final do ano consigamos esse entendimento da negociação. A curto, médio e longo prazos, digamos, o que os alagoanos, os ganhos que nós teremos com a reestruturação, a pactuação dessa dívida? Olha, o governador Teotônio Vilela está insistindo junto ao presidente Lula e ao ministro Guido Mantega a reestruturar a totalidade da dívida.
no total de 7 bilhões. Traduzindo. O governo federal significa que nós teríamos uma solução na totalidade da dívida, não apenas para esse governo, mas para os próximos 25 anos. Essa é a proposta do governador Teotônio Vilela. Proposta original. Proposta original. Por outro lado, a Secretaria do Tesouro Nacional, ela admite algo como R$ 1 bilhão entre reestruturação da dívida e investimentos. Não é o ideal, não é o que nós queremos, mas se for possível, nós vamos caminhar nessa direção. Neste caso, nós estaríamos resolvendo a situação dos próximos 2 anos de governo e mais do governo seguinte, lembrando que em 2012, né, vence uma parcela da dívida extra-limite bastante expressiva e para a qual o Estado de Alagoas não tem capacidade de pagamento no horizonte. Sensatamente, ele não pode cogitar pagar esse valor dessa dívida, inclusive com o Estado do Paraná. Secretário, o impacto da crise internacional que tem motivado a quebradeira até de empresas multinacionais, não é? O reflexo disso para o país e, notadamente, para os estados e Alagoas nesse contexto. Já se aventa a possibilidade até de redução de FPE. Isso significa um 2009 de, digamos, mais contenção de despesas? Com certeza. Como diria o conselheiro Acácio, as consequências só vêm depois, nunca antes. Os reflexos da crise ainda não foram sentidos na sua real intensidade aqui no Brasil, e muito menos em Alagoas. Por quê? Porque o Brasil vem crescendo nesse último trimestre a uma faixa de 6% ao ano. Então vem uma inércia muito grande. E nós estamos nos aproximando ao final do ano, é época também do aquecimento da economia. E alguns setores nossos, econômicos do Brasil, não são tão inseridos no jogo mundial ao ponto de dependerem de financiamento externo. Portanto, esses setores não sentiram o efeito da crise. Mas o Brasil vende para o mundo, o Brasil vende para os Estados Unidos, o Brasil é fortemente alavancado pela venda de commodities e certamente, né, já há instalado uma desaceleração econômica no mundo inteiro. Recessão. E o Brasil começa também. O que nós queremos é que esse pouso seja suave, não abrupto, né? E eu acho que isso é o que vai acontecer. Sendo esse pouso suave e não abrupto, essa desaceleração ela vai ser contínua, permanente. Então, imaginamos que o ano de 2009 vai ser um ano morno, né? Alguns acham que o país cresceria a 5,5% até 6%. O governo projetava 4,5%, 5%, e o país não vai crescer mais do que 3%. Ele pode baixar, até mesmo os mais pessimistas acham que ele crescerá algo como 2%. Qualquer que seja a queda do crescimento, nós não vamos ter mais o crescimento da arrecadação que vivemos até o momento. Isso inclui ICMS também dos estados? Também o ICMS. O ICMS de Alagoas até agosto cresceu no ano, comparado com janeiro, agosto do ano passado, algo como 14%. É muita coisa. É substancial. Agora, o FPE, pasmem, cresceu 25%. De janeiro a agosto deste ano, em comparação ao mesmo período do ano passado. Como se explica? O aquecimento da economia. Geral. Geral, né? O consumo, o mercado de consumo também ampliando. Aqui em Alagoas, né, eu advogo a tese do Cícero Péricles de Carvalho. Não há nenhum fato econômico de grande monta, mas existe uma série de fatores que vêm contribuindo. Dentre eles, a inclusão dos mais pobres no mercado de consumo. O pessoal de Bolsa Família, os aposentados, os clientes dos programas sociais que agora estão consumindo. E isso tem alavancado, junto com a política responsável de arrecadação da Secretaria da Fazenda, o trabalho de modernização que vem sendo feito
com o apoio do Movimento Brasil Competitivo através do INDG, a arrecadação do ICMS vem dando saltos. Agora, não dará mais esse salto tão grande na proporção. Ele não vai deixar de crescer. Nós não estamos imaginando que vai diminuir o crescimento do ICMS. Só o que nós projetamos para o próximo ano não vai acontecer. Nós colocamos que o ICMS ia crescer 14% no próximo ano. Se crescer 10%, é otimismo. Ficaremos felizes. E que o FPE cresceria 19,5%. Veja que eu falei em 25%, né, e rebaixamos, rebaixamos essa projeção para 19,5%. Não vai acontecer isso. Então, nós temos que ter prudência, porque os gastos com pessoal, sobretudo, eles estavam, digamos, contaminados com essa perspectiva de arrecadação. O pessoal continua crescendo e pessoal significa 60% da arrecadação. A cada R$100 que o governo alagoano coloca nos seus cofres, 60 vai direto para pagar o funcionalismo público, restando 40% para pagar a dívida, para pagar o custeio da máquina, para pagar o duodécimo do... É muito pouco, secretário, muito pouco. Secretário, agora falemos sobre a proposta orçamentária 2009, não é, que o governo envia ainda esta semana à apreciação da Assembleia Legislativa. Que ajustes finais precisam ser feitos para, enfim, se encaminhar a proposta orçamentária, reencaminhar, no caso, não é? Do ponto de vista do Executivo, nós já concluímos os ajustes que tínhamos que fazer. Aguardamos agora as propostas dos poderes. Na sexta-feira, dia 28, o governador se reuniu com todos os chefes dos poderes e mais o Ministério Público e o Tribunal de Contas. Como você já falou aqui, foi feita uma exposição pelo Banco Mundial dos caminhos que estamos trilhando na questão da reestruturação da dívida e, finalmente, fechamos um acordo onde a Assembleia Legislativa congela o seu duodécimo, o crescimento é de 0%, e os demais órgãos crescem em 5%. Isso foi uma vitória da prudência. O Poder Executivo queria manter congelado nos valores atuais, era essa a perspectiva com que nós trabalhávamos, mas, por outro lado, os poderes, particularmente o Tribunal de Justiça, eles tinham um programa de investimentos, tinha também um programa de reajuste salarial. Mas o tom da conversa foi compreensível. Absolutamente compreensível. Eu diria que a conversa dos presidentes do Tribunal de Justiça, digo presidentes porque Zé Holanda, desembargador Zé Holanda atual e desembargadora Elizabeth Carvalho, sua sucessora, e o governador do estado, foi uma conversa de estadista, porque ali estava se tratando pura e exclusivamente do interesse público e houve uma compreensão do Poder Judiciário para esse horizonte que nós temos pela frente, que é o ano de 2009. Eu creio que em 2010 a economia volta a reaquecer e que nós vamos, digamos assim, poder conversar com todas essas partes de uma forma muito mais... tranquila, né? Tranquila, até porque, se tudo der certo, também teremos ultrapassado a barreira da reestruturação da dívida. Bem, secretário, vamos ao nosso último intervalo do Frente a Frente. No próximo bloco a gente passa a falar também sobre algumas ações da Secretaria de Planejamento, mas antes sobre o que significa, não é, esse entendimento para o programa de racionalização, digamos, dos gastos do governo, junto com esse entendimento com os poderes no sentido do valor do duodécimo para a reestruturação da dívida pública de Alagoas. É já já.